Mateus, capítulo 18, do verso 18 em diante, tá? É Natal, o objetivo da vinda do verbo devocional especial aí, né? Vamos lá então, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitados, né? Ou coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bom, só nesse versículo aqui a gente tem vários detalhes interessantes, né? A questão do casamento judaico, né? Como que era feito, como que era realizado. O casamento naquele contexto de Cristo não é igual agora, é diferente, né? O processo de casamento, né? Por exemplo, alguém podia estar, digamos, prometido a uma pessoa, mais do que prometido, né? Estar casado com alguém, né? Digamos assim, nesse sentido de comprometido com o casamento, tipo uma espécie de noivado. E isso poderia durar, por exemplo, em torno de um ano, né? Esse noivado. Então, os dois tinham um compromisso marital mesmo, né? Conjugal, né? Os dois, né? Então, se alguém, por exemplo, nesse período, né? Digamos, vamos chamá-lo de noivado, nesse período de noivado, onde foi assumido o compromisso, né? Entre as famílias judaicas do casamento dos seus filhos, né? E caso ela ou ele traísse, seria considerado de um adultério, tá? É isso daí, porque a partir do momento em que eles assumiram um compromisso, esse compromisso com as famílias envolvidas publicamente, então o casamento iria acontecer, né? A cerimônia iria acontecer e havia um compromisso disso, e é claro, nem ele nem ela poderiam jamais ter qualquer envolvimento com outra pessoa. Não é igual agora, infelizmente, a pessoa está noiva de alguém, uma determinada pessoa, por exemplo, está noiva de uma outra pessoa, e há traições, aquela coisa toda, e isso não implica necessariamente no conceito de casamento que temos hoje, né? Porque não estão ainda casados, né? Mas naquele tempo não, naquele tempo eles estavam casados sim, tá? Não estavam coabitando, eles não estavam morando juntos, eles não estavam unidos no mesmo, debaixo do mesmo teto, digamos assim, tá? Bom, basicamente é isso, o casamento aí daquele tempo no contexto judaico. Então, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, tá? Ou seja, com compromisso de casamento, tá? Com José, sem que tivesse antes coabitados. Quer dizer, eles não estavam juntos ainda, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ora, esse grávida pelo Espírito Santo mostra que não era grávida através de José, não era, né? Nem de outra pessoa. Maria, ela foi, digamos, milagrosamente, né, fecundada pelo Espírito Santo. É isso daí. Tá? Então, é pelo Espírito Santo. Bom, e aí o verso 19 diz: mas José, seu esposo, olha bem, o texto trata José como esposo, e eles ainda não estavam coabitando, morando juntos, não estavam juntos ainda, tá? E a Bíblia trata-o como esposo, porque realmente ele era considerado realmente. A cerimônia não tinha acontecido ainda, mas havia esse acordo, havia esse tipo de contrato, e era um compromisso firmado de casamento. Então, eles estavam casados, tá bom? Nesse sentido, claro.
Então, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar ou envergonhá-la, né, resolveu deixá-la secretamente. Então ele pensou nessas coisas, ele ficou sabendo que ela estava grávida e, poxa, ele ficou muito triste, muito magoado com essa situação toda, não era para menos, né? Como que iria, poxa, acontecer isso? Ela tinha traído ele, mas ele era tão justo que ele não queria deixá-la mal, ele não queria envergonhá-la, né? E ele pensava em como fazer isso, em como sair da situação sem envergonhá-la, né? Sem realmente trazer grande dano a Maria, tá? Claro, ele não sabia que era obra do Espírito Santo, que era obra de Deus na vida ali de Maria, mas né, antes de saber, ele, né, pensou em muitas coisas, né? Mas de qualquer maneira ele não queria, ele a amava tanto, ele não queria envergonhá-la, então a ideia era deixá-la de um jeito que não trouxesse a ela uma vergonha pública. Eu acho que basicamente essa é a ideia. Bom, enquanto ponderava, está passando um carro aqui, está passando um carrozinho aqui de anunciando as coisas, enquanto ponderava nessas coisas, ele pensava nisso, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, né? Dizendo: José, filho de Davi, quer dizer, ele era da linhagem de Davi, como ela também era da linhagem de Davi, porque, claro, o Salvador do mundo deveria nascer da linhagem de Davi, né? Lógico, certo, gente? Não temas receber Maria, tua mulher. Olha bem, aqui também diz tua mulher, né? Ainda que os dois ainda não estivessem juntos, mas era por compromisso, por acordo, por contrato, como eu já expliquei, esposa dele. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, né? Quer dizer, a gravidez dela é do Espírito Santo. Está sendo gerado não porque ela tivera qualquer contato sexual com José ou outra pessoa, mas porque é algo milagroso, sobrenatural do Espírito Santo. É uma geração, né, do Espírito Santo que está acontecendo no útero de Maria. Bom, é basicamente isso que está dizendo. Bom, o verso 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, né? Jesus Cristo, o nome aqui no caso, Jesus é uma expressão do grego, que aí vem do hebraico Josué, que é o Senhor é Salvador, né? Então essa ideia do nome Jesus, Yeshua, né? Yeshua, essa ideia, tá? Do hebraico, vem do hebraico, e a ideia de o Senhor é Salvador. O próprio nome de Jesus já diz por que ele veio, né? Qual o objetivo dele, né? Aqui, né? Aí explicando o nome, o autor diz aqui no verso 21, né? O nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus veio com esse objetivo, salvar as pessoas, né? Salvar, libertar as pessoas dos pecados. Libertar, na verdade, ele veio com o objetivo de libertar a humanidade dos pecados. Mas é lógico, né? Ele vai libertar aqueles que creem nele, né? Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, né? Que creram nele, né? Esses são, claro, os escolhidos do Senhor, tá? Quem não crê em Jesus Cristo não tem como que ele vai libertar se não crê nele? Como ele vai ser salvador se a pessoa não quer, não o deseja como salvador, né? Mas os eleitos de Deus serão conduzidos pelo Espírito Santo a entender essas coisas, a compreender a salvação e, lógico, né, a viver uma vida com Jesus Cristo, etc. Tá? Bom, Jesus veio com esse objetivo de realmente salvar, né, o povo dos pecados deles, né? Não só Israel, obviamente que não, né? Mas como diz as Escrituras,
todas as nações serão abençoadas através de Jesus Cristo, Filho de Deus, todos os que crerem em Jesus. Isso já era prometido lá com Abraão, 2100 a.C., né? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Isso refere-se claramente ao Messias, né? Hamashia, Jesus, né? O Cristo, né? Cristo, no caso, ungido, Hamashia, tá? Então Jesus, o Salvador, o ungido, né? O Messias. Bom, o verso 22 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O profeta aqui é Isaías, que diz lá: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mas espera aí, o nome de Jesus não é, aliás, o nome não é Jesus. Como que Emanuel? Emanuel está ligado à missão de Jesus, né? Ele como Deus, né? Como verbo de Deus na terra, como Deus encarnado, né? Então ele será conhecido nesse sentido, né? Por esse nome, né? Ou de acordo com a sua missão de salvar as pessoas, Deus na terra para salvar os seres humanos, tá bom? E Emanuel, Deus conosco, significa, né? Bom, e aí o verso 24 diz: despertando José do sono, isso tudo em sonhos, o anjo falando com José. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Pronto, né? Ele ouviu, obediente, servo de Deus, justo. José ouviu a voz do Espírito Santo, ali através daquele anjo, e recebeu Maria como a sua mulher, entendendo que o que estava sendo gerado nela era, claro, né, de Deus, era do Espírito Santo. Tá? Bom, contudo não a conheceu, parece muito claramente, né, que não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tá? Então não a conheceu, ele realmente aguardou, né? Porque a virgem conceberá, então ele a respeitou, né? Até que, nesse aspecto, claro, lógico, né? Até que Jesus nascesse. Então Jesus nasceu, aí não, aí é outra coisa, aí a Bíblia fala que Maria teve filhos, né, e tal, lá está muito claro isso em vários textos na Bíblia, tá? Mas ele não a conheceu até realmente, né, enquanto ela não deu à luz ao Filho, né, a Jesus Cristo, tá bom? Bom, esse é o texto. Jesus, então, ele veio ao mundo para salvar. O Natal, o sentido do Natal é exatamente esse daí, senão não tem sentido. Se alguém colocar o sentido do Natal nos presentes e tal, é legal essa entrega de presentes, essa troca de presentes, é muito legal isso, não há problema nenhum nisso, claro que não. Até porque quando Jesus nasceu, levaram presentes para ele, aquela coisa toda, né? Tudo bem, esse não é o problema. O problema é quando o sentido do Natal apenas o nosso foco são os presentes, são as festas, etc. Né? E quando nós deveríamos pensar que o nascimento de Jesus teve um objetivo muito claro, que é salvar as pessoas, né? Libertar as pessoas dos seus pecados, e é por isso que Jesus veio, né? Então ele nasceu historicamente, e ele nasce no nosso coração, e esse é chamado novo nascimento, quando nós realmente entregamos nossas vidas, quando nós, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, recebemos Jesus em nossos corações, tá? Quando cremos em Jesus Cristo. Tá bom? Muito bem. Bom, é Natal. Agora, simplesmente, eu vou basicamente ler aqui o texto, tá? O texto do devocional 200, devocional na verdade 208, mas é um devocional especial, é Natal, o objetivo da vida do verbo. Gente, se essa mensagem está abençoando a sua vida, compartilhe, né? Vamos passar para outras pessoas também, tá bom? Vamos lá.
Lendo então o devocional, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Lá, João, capítulo 1, verso 1, é isso daí. No princípio o verbo, né? No caso, Jesus Cristo, estava com Deus, e o verbo era Deus, quer dizer, Jesus é Deus, Jesus Cristo é Deus, tá? Por isso a expressão Emmanuel, Deus conosco, tá? Este não é um verbo qualquer, ou seja, não é uma palavra qualquer. Em grego significa logos, palavra com letra maiúscula, vamos dizer assim, né? Emmanuel, Deus conosco, é a pessoa do Filho de Deus que encarnou e que comunica a verdade absoluta aos homens. Emmanuel, essa ideia, né? Ligada à missão dele, comunicando, é Deus comunicando-se com os seres humanos, falando com os seres humanos, relacionando-se com os seres humanos, né? Emmanuel. A expressão no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, também aponta para a presença ativa do verbo na criação. Logo também demonstra a sua eternidade, ou seja, ele sempre existiu, Jesus sempre existiu. É claro, gente, Jesus não passou a existir a partir do útero de Maria, claro que não, né? Por isso que o Espírito Santo é a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo, Deus pelo Espírito Santo, porque na verdade Jesus é Deus e sempre existiu, entende? Claro, lógico, tem sentido, né? Então Maria nesse sentido não deu vida a Jesus, porque a vida sempre estava com Jesus, está com Jesus, porque ele é eterno, tá? Porque ele é Deus. Agora, ela foi usada por Deus ali, como serva de Deus, para humanizá-lo, né? Claro, o Espírito Santo é que fez isso, mas o útero dela foi usado para isso, né? O abençoado útero dela foi usado para isso, tá certo? Muito bem. Bom, continuando aqui, já li aqui, né? O verbo veio com um objetivo, qual o objetivo do verbo aqui na terra, da vinda dele? Se tornar humano para poder salvar os humanos, é isso. Então todo humano, todo homem, todo humano que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, é salvo dos seus pecados, liberto dos seus pecados. Mas aí, pastor, e quem não crê? Olha, quem não crê não tem jeito. Então, Jesus veio, beleza, é Natal, nascimento de Jesus, maravilha, mas é importante que você entenda que eu preciso crer nele. Mas espera aí, crer como? Crer no sentido de religiosamente falando, não, eu tenho uma religião, não, no sentido muito mais do que isso, de um contato pessoal com Jesus, tá? De crer nele, de recebê-lo em seu coração. E de, claro, tornar-se discípulo dele, senão não tem sentido o Natal, tá? Ele nasceu, ele humanizou-se para nos salvar, e nós devemos entregar nossas vidas a ele, né? E aí nós nascemos de novo, nascemos espiritualmente, e aí sim, os nossos pecados são perdoados e estamos aptos para viver com ele para sempre, viver no céu, né? Bom,